Se você está querendo adquirir as máquinas da Tom, mas não sabe quais são os planos, quais são as máquinas e como funciona todos os planos da Tom, eu vou estar aqui nesse vídeo te falando. Vou colocar todas as vantagens da Tom e também vou colocar o que eu acho de desvantagem, então fica até o final para ver. A Tom, ela possui 4 tipos de máquinas diferentes, sendo a T1, a T2, a T3 e a T3 Smart. Essas aqui sendo as que a gente mais comercializa hoje na Tom. Bom, e como que funciona? Quais são as diferenças dessas máquinas, né? A T1, ela precisa necessariamente do celular para conseguir fazer as transações de vendas, então você não consegue ter acesso ali só com a máquina. Já a T2, você consegue ter acesso ali à máquina sozinha, sem precisar da utilização do celular, onde ela já tem o chip integrado 2G para você conseguir fazer as transações. E a T3 Smart consegue imprimir o comprovante, onde você consegue já tirar a segunda via para o cliente. E também são máquinas mais rápidas, onde a T3 você tem um chip 3G dentro dela, onde você escolhe também a operadora que você quer para fazer as transações. Ele também tem a internet já ilimitada, então você não precisa estar ali utilizando nenhum Wi-Fi no estabelecimento onde você vai ter as máquinas. E a T3 Smart, ela já tem um chip 4G, então as transações elas já são feitas de forma muito mais rápida do que a T3. Então, se você tem um estabelecimento, por exemplo, que precisa, que fazer um delivery, onde o motoboy leva a maquininha até o cliente, eu sugiro que você tenha essa T3 Smart, porque ela já tem uma duração de bateria muito melhor do que a T3. Então, a T3, que é para ficar em um local fixo, onde você consegue ali ter acesso mais fácil a um carregador, eu sugiro essa. Mas essas duas são as que mais saem aqui e essa daqui é a queridinha de todos os clientes. As máquinas da Tom, elas não possuem aluguel, então vocês pagam somente o valor da máquina uma única vez e não tem nenhuma mensalidade, nem aluguel, como algumas outras máquinas possuem. Ela também pode ser comprada tanto no CPF quanto no CNPJ, sendo possível aí ter acesso a valores e ofertas exclusivas que estão rolando durante esse período para quem é MEI. Então você tem vantagem exclusiva hoje aqui durante esse período da Tom. O seu dinheiro da Tom, ele tem duas opções. Ele pode cair no mesmo dia ou em até um dia útil. E você tem acesso ali a uma conta digital da Tom bem simples, onde você consegue ter vários recursos ali dentro do aplicativo para fazer simulações, para mandar link também para outros clientes para fazerem o pagamento, onde você não precisa estar necessariamente fisicamente com a pessoa para ela fazer o pagamento para você. Então, tem várias vantagens ali, você consegue também transferir para uma outra conta sua. Então, é bem fácil de mexer e é bem legal, é bem intuitivo também essa conta digital da Tom. A garantia das máquinas, elas são vitalícias, então você consegue ali chamar um suporte quando for necessário, o agente vai até o seu estabelecimento, retira a máquina, faz a manutenção necessária, deixa outra máquina ali para você não ficar sem a maquininha do seu estabelecimento, e aí assim que for feita a manutenção, o agente vai retornar para você a máquina. Então essa garantia ela é vitalícia e já tá tudo dentro quando você adquire essa máquina, você não tem nenhum custo por isso. E também nesses dois modelos aqui, elas já têm a bobina para você dar a segunda via para o cliente, onde é possível ali você solicitar no suporte da Tom pelo aplicativo as bobinas. Então, quando estiver acabando, você consegue mandar uma mensagem para eles, enviarem novas bobinas para vocês, isso sem custo nenhum também. Agora eu vou mostrar para vocês aqui por dentro quais são os planos e quais são as taxas que a Tom tem. Bom, a Tom, ela tem dois tipos de plano, que é o Tom Pro e o Tom Super. Porém, o que a gente mais comercializa é o Tom Pro, porque ela tem muito mais vantagens do que o Tom Super. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. As taxas do Tom Pro, existem 3 tabelas de taxa. Então, os primeiros 30 dias que você adquirir, depois que você receber a máquina na sua casa, você ativar ela, você vai ter 30 dias dentro desse plano promocional ou até você atingir os primeiros 5 mil reais. Então, o que ia acontecer primeiro? Caso, por exemplo, em 15 dias você faturou
mais de 5 mil reais. Aí você vai utilizar essa tabela e aí a partir do momento que você passar desse faturamento de 5 mil reais, ele vai trocar a tabela. Porque, como eu disse, essa é uma tabela promocional que a Tom tem. Então, os primeiros 30 dias ficam nessa tabela ou até você atingir os 5 mil reais. O que acontecer primeiro? Caso você não vir a faturar os 5 mil reais, os primeiros 30 dias vão ser essa taxa promocional que você vai ter e depois você vai para outro plano de taxa, isso de forma automática e sem custo nenhum pela Tom. Então, no plano promocional, que são os primeiros ali, lembrando que são os primeiros 30 dias ou até você atingir os 5 mil reais em vendas, para débito as taxas são de 0,74% e para crédito à vista também. Fora ali até as 12 vezes, né, que vocês estão vendo aqui na tela. Já para quem vai faturar aí até 2 mil reais, o plano de taxa é outro, que ele muda, sendo para débito 1,69% e crédito à vista 3,86%. Para faturamentos acima de 2 mil reais, débito 1,45% e crédito à vista 3,51%. Então, como que acontece na Tom? Tem esses 3 planos de taxa dentro do plano Tom Pro, onde os primeiros 30 dias ou até você atingir os 5 mil reais em vendas, você vai estar dentro desse plano promocional, dessa tabela de taxa promocional da Tom, sendo algo que vai variar depois, que não é essa tabela promocional, ela não é fixa, ela é só para os primeiros 30 dias ou até atingir os 5 mil reais em vendas. E aí, no próximo mês, ele vai para a tabela de taxa de até 2 mil reais em vendas. E aí, como que acontece depois? A Tom, ela faz a transição de uma tabela para outra. O plano promocional você só utiliza uma vez e acabou. E depois, ele pode transacionar as taxas tanto para faturamento de até 2 mil reais, quanto para faturamentos acima de 2 mil reais. Então, por exemplo, o primeiro mês você utiliza ali a tabela de taxas, né, promocional, e depois, o segundo mês, ele vai colocar essa tabela de taxa de até, dessa tabela para faturamento de até 2 mil reais. E aí, se, por exemplo, nesse segundo mês você atingiu mais que 2 mil reais em faturamento, no próximo mês, o seu plano de taxa que vai ficar é desse da tabela de acima de 2 mil reais. Então, a Tom, ela sempre vai pegar como referência para estar colocando a tabela de taxa o mês anterior. Então, quando você fatura acima de 2 mil reais, é uma tabela de taxa, e quando você fatura abaixo de 2 mil reais, ela usa outra tabela de taxa. E a Tom Super tem essa tabela aqui de taxa, mas são taxas maiores, que eu não vejo vantagem em a pessoa estar adquirindo, sendo que ali no Tom Pro a gente tem mais taxas melhores, com valores de máquina maior, mas sendo muito mais vantajosa as taxas que elas possuem. Sobre a desvantagem que eu falei que eu ia falar para vocês sobre as máquinas da Tom, é que a Tom ela trabalha com comodato. Então, as máquinas, quando tem as pessoas ali que compram, aderem às máquinas e depois de um tempo não usa, ou às vezes acaba utilizando muito pouco, a máquina, ela compra essa máquina novamente por um valor proporcional que eles fazem o cálculo e manda para a pessoa. E essa máquina, ela pode estar sendo entregue para outra pessoa que estiver adquirindo a máquina. Mas lembrando, gente, que essas máquinas, elas podem ter algumas marcas só de utilização, mas elas não podem estar quebradas nem nada. Então, elas têm que estar em ótimo uso ainda para a pessoa fazer. O que pode acontecer é que às vezes você receba uma máquina que tem alguma marquinha, algum risquinho, mas são marcas de uso e nada que vai prejudicar ali você fazer suas vendas. Então, por isso que eles também fazem essa parte de garantia vitalícia, porque se caso tiver algo de errado com a sua máquina, você vai entrar em contato com a Tom e a Tom ela vai vir e fazer essa manutenção necessária que você precisa da máquina. Mas lembrando que vocês olharem ali no Reclame Aqui, a Tom ela tem uma ótima nota, onde ela consegue ali dar todo o suporte para os clientes dela, mas colocando isso como desvantagem, mas também já tendo ali todo o suporte que a Tom precisa te dar, dando ali um suporte de 24 horas, tanto pelo WhatsApp, quanto também
pelo suporte deles no aplicativo. Você tem acesso ali na conta digital e os valores das máquinas estão saindo atualmente. Então, a Tom ela tem aí uma variação de valores, de diferença de planos, porque eles conseguem fazer, eles fazem bastante modificação nessa área, mas para esse momento que a gente tá, que eu tô fazendo o vídeo hoje, esses são os valores que a Tom tá nesse plano Tom Pro, e aqui tem os 4 tipos de máquinas, onde você consegue fazer à vista ou em 12 vezes sem juros, sem ter nenhum valor adicional para você. Porém, para quem é MEI, tem vantagens exclusivas aqui para vocês, onde a Tom ela coloca os 2 tipos de máquina que mais saem nos valores ali que tem umas ofertas mais exclusivas agora para esse momento. Fora isso, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o acesso que vocês vão ter ao catálogo com os valores, as máquinas, tudo isso que eu expliquei para vocês sobre a Tom. E também vou deixar o meu WhatsApp disponibilizado para quem tiver dúvida e quiser adquirir, quiser entender um pouco mais, eu consigo ali te falar qual que é a melhor máquina e qual que é o melhor plano para você conseguir adquirir e ele ser personalizado para você.